Nós vamos falar sobre processadores quânticos. Nosso grupo é composto por Micael, Matheus e Roberto. Primeiro eu vou começar falando sobre computação quântica. O que é a computação quântica? A computação quântica nada mais é do que a aplicação da mecânica quântica, das teorias da mecânica quântica na computação. Portanto, ao invés de você usar bits, você usa qubits. E ao invés de transistores, você usa átomos. Que aí você usa os fótons, elétrons, prótons para calcular, ao invés dos transistores da eletrônica. E a computação quântica, ela faz processos muito mais rápidos do que o computador normal. Isso se deve justamente porque ela usa a mecânica quântica, uma teoria que se chama sobreposição. Que os qubits, eles podem assumir 4 valores diferentes, ao invés do bit que só pode assumir 0 e 1. O qubit, ele pode assumir 0, pode ser 1 e 0, ou 0 e 1. E isso está sobreposição, porque ele está assumindo 2 valores ao mesmo tempo. E isso se deve porque ele calcula a partir do impulso eletromagnético emitido pelo elétron quando ele está no spin. Tipo, se o spin for positivo ou negativo, mas existe no elétron também a possibilidade de que ele esteja positivo ou negativo. Por exemplo, ele tem 60% de chance de estar positivo e 40% de chance de estar negativo. Isso é a sobreposição, porque aí isso é interpretado como ele está assumindo 2 valores ao mesmo tempo. O computador quântico, ele tem uma capacidade muito maior de fazer os processos por causa dessa sobreposição, porque ele consegue calcular muito mais rápido os processos que precisam de vários cálculos ao mesmo tempo. Por exemplo, você vai pegar um programa que procura, você tem uma agenda com 10 mil nomes e você quer achar o número de uma pessoa a partir de um nome. Aí, por exemplo, você procura lá o nome da sua pessoa e o computador normal teria que verificar de um por um esses registros na agenda para poder achar o número da pessoa. Só que o computador quântico, assim, um computador normal ia demorar muito porque são 10 mil registros. E o computador quântico não, ele poderia verificar mais de um ao mesmo tempo, tornando essa tarefa muito mais rápida. Portanto, ele tem uma velocidade de processamento muito maior do que o computador normal. Para entender melhor um pouquinho desse negócio de sobreposição e de mecânica quântica, nós vamos usar o exemplo do gato de Schrödinger. O que é isso? É um experimento mental desenvolvido por Schrödinger, eu não lembro o primeiro nome dele, em que você coloca um gato dentro de uma caixa, bota um material radioativo e um veneno. Se o material radioativo decair, o martelo quebra o veneno e mata o gato. Mas se o material não decair, isso não acontece e o gato permanece vivo. Mas como a caixa está fechada, você não tem como saber se o material decaiu ou não. Portanto, isso é considerado o estado de sobreposição. É como você não tem como determinar se o gato está vivo ou está morto, ele está vivo e morto ao mesmo tempo. Assim como os pinos elétricos. Como você não tem como determinar se ele está em uma posição ou outra, é como se ele estivesse nas duas ao mesmo tempo. Portanto, a partir do momento que você abre a caixa para ver se o gato está vivo ou está morto, você interferiu no sistema. Portanto, isso é uma alteração de resultado. Então, não é considerado, quando você abre a caixa que você vê, o verdadeiro resultado. O que é considerado é a sobreposição. Porque aí não tem nada interferindo no sistema. Pronto, nesse vídeo ele vai ilustrar um pouquinho o que eu falei sobre a computação quântica. Aí ele vai mostrar que os elétrons assumem, que o bit clássico na verdade assume o valor de 0 ou 1, mas existe a probabilidade de quando é um elétron, ele tem um spin para cima ou para baixo. Tá vendo? Ele tá mostrando a probabilidade aí. Now, it's hard to imagine how this enables the incredible computing power of quantum computers without considering two Aí ele explica que essa probabilidade Hello. é, na verdade, o estado de sobreposição. E aí ele pode assumir os 2 valores ao mesmo tempo. E aí esse professor, ele demonstra um pouquinho que 2 bits só consegue armazenar essas informações, 0001, 10, e
All I need to say to determine which one of the 4 numbers you have in your computer code is Isso aí são 2 bits de informação. and the value of the second code. Mas se você pegar os qubits, ele vai mostrar já que 2 qubits já armazenam mais informação. Quantum mechanics allows me to make superposition of each one of these 4 states. So I can write a quantum mechanical state which is perfectly legitimate, that is some coefficient times. Ó, ele está mostrando que você pode associar o coeficiente por cada estado, né? Cada valor do qubit. Portanto, armazenando mais informações. I only need to give you 2 bits. So this is how you understand why 2 qubits actually contain 4 bits of information. I need to give you 4 numbers to tell you the state of this system. Whereas here I only need 2. Now if we made 3 spins, we would have 8. Olha, ele acabou de dizer, 2 qubits representam 4 bits de informação. Você precisa de 4 coeficientes, que seriam armazenado cada um em 1 bit, para ter a informação dos qubits. 2 elevado a n, sendo n o número de qubits, é a informação que contém os qubits em relação ao bit comum. E 2 elevado a 300 é toda a informação presente, a informação de todas as partículas presentes no universo. Superposition of all 300s being one way and another way and another way and so on. Then you have like 2 to the 300 classical bits, which is as many particles as there are in the universe. But there's a catch. Although the qubits can exist in any combination of states, when they are measured, they must fall into one of the basis states, and all the other information about the state before the measurement is lost. Google and NASA have teamed up to share one of the world's first commercial quantum computers. This machine, made by Canada's D-Wave, will be installed in a NASA research center in California. This is the inside of one of our dilution refrigerators. All of this infrastructure is to basically operate the chip at a temperature that's 2 orders of magnitude colder than interstellar space. The processor is a quantum computer. It uses things called qubits, as well as being either 1 or a 0. A qubit can also be both at the same time, therefore bringing about a quantum leap in terms of power. Eu vou falar do D-Wave. D-Wave é um computador que usa essas teorias da computação quântica. Ele tem 2 modelos, o D-Wave 1 e o D-Wave 2. O D-Wave 1 ele foi lançado em 2011 e tinha uma capacidade de 128 qubits. Como ele falou antes, o qubit é muito mais rápido que o bit. E foi logo esse D-Wave 1 foi logo adquirido pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. O D-Wave 2 foi lançado agora em 2013 e tinha capacidade de 512 qubits. A diferença desse D-Wave 2 é que esses qubits eles são processadores e eles eram interligados entre si, de 8 em 8. Dessa maneira, ele podia aumentar muito a capacidade do computador. O D-Wave 2 chega a ser milhares de vezes mais rápido que o D-Wave 1. Apesar dele ser tão bom assim, o D-Wave ele precisa de uma proteção, ele precisa estar num ambiente resfriado a quase zero absoluto, quase 0 Kelvin. E precisa ter uma umidade de efeito magnético. Por que isso? Ele precisa estar no zero absoluto porque as partículas vão estar quase paradas e com as partículas quase paradas vão ser lançadas micro-ondas nos elétrons e essas micro-ondas vão fazer com que os elétrons mudem os elétrons, as partículas, os fótons, mudem seu spin e a partir disso vai determinar o qubit. Apesar de todas essas vantagens, o D-Wave é relativamente econômico, ele só usa 15 kW de energia
e ocupa uma área relativamente pequena, de 10 metros quadrados. Para você conseguir uma temperatura tão baixa, isso é pequeno. A Agência Americana de Segurança, a NSA, que recentemente esteve envolvida com um escândalo de espionagem porque vazou alguns documentos por Edward Snowden. Dentre esses documentos, tinha um documento dizendo que essa agência queria fazer um supercomputador, um computador quântico, desculpe, parecido com o D-Wave, para quebrar criptografias muito difíceis. Esses computadores quânticos, como o D-Wave, eles têm facilidade muito grande de quebrar criptografias, porque eles podem assumir valores de 0 e 1 ao mesmo tempo. Isso facilitaria muito para quebrar as criptografias. Só que também facilitando para quebrar, com esses computadores quânticos, você poderia criar novas criptografias que seriam praticamente inquebráveis para computadores normais, só podendo ser quebradas dificilmente por computadores quânticos. Seria muito difícil. Apesar da NSA tá querendo fazer isso, muitos acreditam que ela não vai conseguir sem chamar os cientistas mais renomados. Mas outros acham que ela pode conseguir, já que ela consegue quebrar várias criptografias existentes. Aqui temos um vídeo demonstrando como é que é a arquitetura do processador do D-Wave 2. Aí mostra os qubits, e como eu tinha falado antes, o D-Wave 2 usa os qubits ligados em matrizes de 8 em 8, que formam uma unidade desse processador. E esse processador contém 64 unidades, totalizando 512 qubits. Como podemos ver, por usar átomos, o processador fica quase invisível. A Google tem feito vários testes usando o D-Wave 2, e em um dos mais recentes ela listou uma série de problemas aleatórios, colocou para o D-Wave 2 e para outros solucionadores como o TX-Tabu, Akamax7 e Seplex resolverem. E os resultados mostraram que o D-Wave 2 chega a ser 3.600 vezes mais rápido que os outros solucionadores, dando um padrão de 100 respostas a cada 0,5 segundos, enquanto que os outros demoraram cerca de meia hora para dar esse padrão. Mas em testes mais específicos, o D-Wave 2 ainda não impressiona tanto. Quando ele foi comparado com computadores projetados para competir com ele, o desempenho dele em muitos casos era maior do que os computadores clássicos, mas também havia casos em que ele se igualava ou até mesmo era menor, o desempenho dele era menor que o dos outros computadores. Então por isso ele ainda não está totalmente pronto para substituir os computadores pessoais. No meio do ano passado, a Google e a NASA se uniram e criaram um laboratório chamado de Quantum Artificial Intelligence Laboratory. Esse laboratório ele tem o intuito de pesquisar mais sobre os computadores e os algoritmos quânticos, e também sobre as aplicações deles no mercado. E uma dessas aplicações que eles estão procurando, que eles estão pesquisando, é o uso do D-Wave 2 na descoberta de novos planetas. Que, por causa da limitação atual da computação, muitos planetas ainda não foram descobertos. Também está sendo estudado o uso do D-Wave 2 no cálculo de melhor uso das reservas de tempo, energia e missões espaciais, que pode parecer uma coisa bem simples, mas com os algoritmos atuais demora horas, dias ou até mesmo semanas para calcular. E também está sendo estudado a integração de processadores quânticos em sondas espaciais. Um pouquinho sobre a programação, como funciona a programação do D-Wave 2. Para programar nele, o usuário ele vai pegar um problema e mapear esse problema em uma equação. E após isso ele vai definir a densidade dos qubits usados e a força de interação entre eles. Após isso, o processador vai checar todas as possibilidades baseado na quantidade de qubits usados e vai definir o mínimo de energia necessário para realizar todas essas operações. E por ser mais possibilista do que determinista, o computador ele não fornece apenas a resposta que ele considera como uma melhor, ele também fornece cerca de outras 10 mil respostas que são consideradas como muito boas, dando ao usuário uma grande possibilidade de escolha. Existem várias formas de programar um computador quântico. Você pode usar um interpretador matemático, como o MATLAB, ou apenas instruções algébricas ou funções matemáticas. Você também pode usar linguagens de altíssimo ou de alto nível, como C, Fortran, Python.
também é possível usar o Quantum Meta Machine, que atualmente ele está em desenvolvimento, mas ele vai ter a função de livrar o código do usuário de linguagens específicas de processadores. Porque atualmente, se você for pegar processadores diferentes, cada processador tem uma linguagem específica. Então, uma sequência de bits em um certo computador, em um certo processador, significa outra, normalmente em um outro processador. Então, esse Quantum Meta Machine, ele iria unificar isso, então iria fazer uma linguagem que une todos os processadores. Então, seria mais fácil para o usuário trabalhar em baixo nível. E também é possível usar o Quantum Machine Instructions, que seria a linguagem quântica de baixo nível, normal. E também, como eu falei, o usuário ele pode definir a densidade dos qubits usados, pode chegar até 500, e a força de interação entre eles pode chegar até 1500.